Guerras de Identidade. Capítulo 11. Abrindo os portões do céu. Um facho de luz rasga a escuridão para sinalizar que o amanhecer chegou. Ele também indica o horário para o início da tarefa. O pulso acelera, a respiração diminui, enquanto os preparativos são feitos para a jornada. Enquanto se dirigem ao amanhecer, a mente de Abraão está inundada de lembranças. Ele se lembra de segurar Isaac pela primeira vez e o imenso sentimento de alegria que sentiu após esta longa espera. Memórias do pequeno Isaac pulando na cama do papai e aconchegando-se perto enquanto ele ouve atentamente as histórias de Adão e Eva. Noé e muitos outros pendem como enormes pesos de chumbo em seus ombros enquanto ele contempla a tarefa diante dele como Deus ordenou. Toma agora teu filho, teu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá e ofereça-o ali como holocausto em um dos montes dos quais eu direi. Gênesis 22, 12. Deus havia falado a Abraão agora, e ele reúne todas as suas forças para obedecer a ordem. Não há explicação, nenhuma razão apresentada, apenas o comando. Ao longo dos anos em que Abraão andou com Deus, ele aprendeu a não resistir aos mandamentos. E agora, chega ao ponto de confiar que Deus sabe o que é melhor e qual é o único caminho seguro a seguir. Ainda assim, o caminho é difícil, impensável. Quem pode compreender a luta que assola a mente de Abraão? De bom grado escolheria ser a oferta em vez de seu filho. Não havia nada que ele não fizesse para salvar seu filho deste destino. Abraão respira com dificuldade enquanto luta para esconder sua dor de Isaac. Esse deve ser um pesadelo que logo desaparecerá. A realidade chega quando Isaac pergunta: Pai, temos a madeira e o fogo, mas onde está o sacrifício? Uma flecha atinge o coração de Abraão. Como irá responder? Uma oração rápida serve a Deus por sabedoria. E em seguida Abraão responde: Deus proverá o sacrifício, meu filho. No topo da montanha, Abraão revela dolorosamente a Isaac sua compreensão do mandamento de Deus. Isaac é um jovem e poderia facilmente dominar seu pai e fugir dele. Mas Isaac aprendeu a disciplina da obediência e entrega seus próprios desejos à sabedoria de seu pai. Todo o céu observava enquanto Abraão prepara seu filho, seu precioso filho, para o momento final. A razão humana agora desencadeia uma pilha de argumentos contra a fé, mas Abraão, como um cedro alto aos ventos, curva-se, mas não cede à sua determinação de realizar sua compreensão do pedido a ele feito. Está tudo pronto e Abraão olha para o filho. A dor rasga seu coração e sua força começa a falhar, mas ele se mantém firme. Ao fazer a oração, decide mergulhar a faca que acabará com a vida de seu filho mais precioso. Nesse momento, uma voz é ouvida: Abraão, não coloque a mão na criança, pois agora sei que você teme a Deus. Ao refletir sobre essa história, não posso deixar de tentar me colocar no lugar de Abraão e meu filho no lugar de Isaac. Compreendo em parte a pressão que ele suportou, mas a imagem imediatamente interrompe. Algo no fundo me alcança e proíbe que a imagem seja concluída. Emocionalmente, minha mente não consegue lidar com esta cena. Para entender o horror e o sacrifício de Jesus na cruz, precisamos vislumbrar a profundidade do relacionamento entre o Pai e o Filho. A própria essência do seu reino é modelada entre eles e o núcleo de sua abordagem de vida é revelado no amor que eles têm um pelo outro. Se não adicionarmos essa dimensão relacional à cruz, teremos realmente perdido o objetivo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O rompimento de um relacionamento precioso é a coisa mais devastadora que uma pessoa pode experimentar. O pensamento de estarmos separados dos que amamos
É o medo que se esconde profundamente no coração de toda a alma humana. Depois de ficar longe de minha família por apenas uma semana, em um discurso, meu coração anseia por estar em casa com aqueles que eu amo. Não há nada neste mundo que eu trocaria pelo relacionamento com minha família. Até o pensamento disso é doentio e, no entanto, quando olhamos para o coração de Deus, conforme é revelado na Bíblia, descobrimos que Deus, nosso Pai e seu Filho, estavam dispostos a romper o relacionamento entre si, apenas para que você e eu pudéssemos um dia caminhar pelos portões do céu e se reunir com o nosso Criador e seu Filho. Alguém poderia responder: sim, mas Jesus sabia que ele ressuscitaria e se reuniria com seu Pai novamente. Por isso não foi tão ruim. Meu Deus, por que me abandonaste? Quando a culpa de um mundo rebelde se abateu sobre ele e o amor de seu Pai foi envolvido em nossa descrença humana no perdão, Deus, por nossos pecados, Jesus procurou a escuridão para encontrar o rosto amoroso de seu Pai. Essa sempre foi sua alegria por toda a eternidade, mas o pecado escondeu o rosto do Pai, para que ele soubesse o que é estar completamente separado dele. Sua esperança foi tragada e a morte era tudo o que eu esperava. Ele sentiu que estaria para sempre separado daquele a quem amava e então gritou: meu Deus, por que me abandonaste? Pense nisso por um minuto. É inspirador. Deus não abandonou seu Filho, mas o peso de nossos pecados sobre Jesus fez com que sentisse o que os pecadores sentem por causa da culpa. No capítulo 9, lemos sobre Caim que clamou: minha iniquidade é maior do que se pode perdoar. Cristo carregou isso na cruz por nós. Nossos pecados nos fazem sentir que Deus está contra nós e realmente deseja nos matar por causa de nossos pecados. Mas Deus provou o seu amor por nós e permitiu que seu Filho passasse por essa experiência em nosso lugar, para que pudéssemos acreditar que podemos ser perdoados. Tudo isso levanta a questão: qual é a vontade de Deus em derrubar as barreiras entre Ele e nós? Na história de Abraão e Isaque, temos uma figura de Deus e de seu Filho. É natural a nós, juntamente com Abraão, pensar que Deus queria que Abraão matasse seu filho. Deus disse a Abraão para oferecer seu filho, e Abraão entendeu que isso significava matá-lo, porque isso reflete nossa percepção humana de justiça pelo pecado. O fato de Deus ter segurado Abraão mostra que este não era seu desejo, mas no processo, Abraão revelou uma fé que estava disposta a entregar todas as suas esperanças a Deus. Quando Deus forneceu o cordeiro a Abraão como substituto, vemos que Deus forneceu este substituto para a percepção da justiça do homem. Deus permitiu que seu filho se separasse dele, para que pudéssemos acreditar que somos perdoados dos nossos pecados. No terremoto e na escuridão daquele dia terrível em que o maior amor foi separado por causa de nossos pecados, ouço o clamor do Pai: meu filho, como posso desistir de você? Como posso deixar você ir? Isto é o verdadeiro inferno. Tanto o Pai quanto o Filho experimentaram o inferno ao ver rompido este relacionamento em nosso favor. Eles pagaram o preço que entendemos que devia ser pago. O que mais pode ser a essência do inferno senão o oposto do que o reino de Deus representa, que é um relacionamento íntimo e amoroso? Então, o que isso significa para nós? Isso significa que o Filho de Deus experimentou o horror da separação do amor divino em nosso favor, para que nós não tenhamos que experimentá-lo. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Agora, nada pode nos separar do amor de Deus por causa do que Cristo e seu Pai fizeram por nós. O sacrifício e a oferta não eram exigidos por Deus, mas para que fôssemos perdoados, Deus pagou o preço final. O portão do céu se abre, e se abre a nós porque o Filho de Deus experimentou o peso esmagador do inferno para poder fechar este portão. Não precisaremos entrar lá e experimentar o choro e o ranger de dentes, como acontecerá com aqueles que rejeitam o que Jesus fez pela humanidade e se separaram permanentemente do amor divino. O desafio que nos resta
é fazer essa jornada em nossas mentes, a partir de um estado em que nós nos sentimos inúteis, desafiadores e determinados, gravando uma identidade pelo que fazemos. De volta à fonte da vida, onde o amor espera por nós. Saibam que somos seus filhos amados. Embora Jesus tenha aberto os portões do céu para nós, devemos fazer a jornada do reino da duração para o reino de Deus. Da identidade pela conquista à identidade pela filiação e adoção. Ou seja, da salvação pelas obras para a salvação pela fé. O restante deste livro será dedicado aos desafios e privilégios dessa maravilhosa jornada.